Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Saulo e hoje vamos para uma aula de estatística básica. Vem comigo aqui que a gente vai trabalhar com alguns dos principais conceitos da estatística para você pegar algumas técnicas. Primeiro exercício. Em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos da EEAR, que é a dona desse exercício, que é no vestibular desse ano. As idades dos alunos se distribuíam conforme a tabela. Desta forma, a idade média ponderada desses alunos era de alguma coisa anos. E ele deu essa tabela colocando na primeira linha a idade em anos e na segunda linha a frequência em porcentagem. Ele ainda falou no enunciado a média ponderada desses alunos. Média ponderada significa que ele está dando um peso para cada uma desses elementos. É como se tivesse uma repetição de cada elemento. E você lembra lá das suas aulas do ensino fundamental, quando tem uma soma repetida, isso vira uma multiplicação. É aí que vai entrar a ideia de cálculo de média ponderada. Então, como é que a gente vai fazer para calcular? Guarda bem essa tabela aqui. 18 anos eu tenho 40%, 19 anos 30% dos alunos da primeira série, com 20 anos eu tenho 17%, 21 anos 10% e 22 anos 3%. Bora para cálculo da média ponderada. A gente vai no numerador da fração multiplicar 18 anos vezes 40%. Está aqui como 0,4 é 40%, tudo bem? 19 anos vezes 0,3, que é 30%. 20 anos vezes 0,17, mais 21 anos vezes 0,1, que é 10%. E 22 anos vezes 0,03, que é 3%. Isso no numerador. No denominador, olha quem aparece aqui, ó. A soma 40% mais 30%, mais 17%, mais 1%, mais 3%. Desculpa, aqui 10%, tá? E fazendo essa soma, vai dar 100%, que é o famoso 1. Então temos aqui, ó, 18 vezes 0,4 dá 7,2. Nessa hora a calculadora tá ali a milhão te ajudando, hein? Então não esquece de usar aí a calculadora, principalmente se você estiver focando em alguma prova de processo seletivo online. Tá? Se você for fazer algum concurso presencial, se você for fazer alguma prova presencial que não possa usar calculadora, essa parte do treino de conta ela é importantíssima. Tá? Então não vai usar a calculadora no treino, depois na prova você não poder usar. Se você puder usar a calculadora na sua prova, no seu objetivo final, então tudo bem, treina com calculadora. Se não, treina a conta na mão. Você precisa ter velocidade na conta também. E aí o foco é o dia da prova. Beleza? E fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar nessa soma, 7,2 mais 5,7 mais 3,4 mais 2,1 mais 0,66, e esse resultado dá 19,06 anos, que é a alternativa C. Mas a média não é a única que você vai precisar treinar na estatística básica. Normalmente, ela vem junto com os outros M's da estatística. Então vamos falar um pouquinho aqui de média, moda e mediana. Média, eu acredito que acabamos de falar dela, a ideia de você somar, dividir pelo número de termos, pode ser média ponderada, trabalhando com pesos, pode também trabalhar com média geométrica, que vai mexer ali com um pouquinho de raízes, raiz quadrada, raiz cúbica e coisas nesse tipo. E pode também ter uma outra média chamada de média harmônica. Vale a pena dar uma pesquisada um pouquinho nessas outras, mas foca bastante o seu estudo em média aritmética, que é a grande principal. Além delas, vai entrar também essas outras aqui, mediana e moda. Vou falar primeiro da moda. Assim como a gente tem moda de roupa, a moda de vestimentas, modas de hábitos, de cultura, você vai ter também a moda na estatística, que é aquele elemento que mais aparece, que tem maior frequência, que tem maior incidência. Então eu tenho aqui alguns números, alguns elementos, eles estão todos bagunçados ali, mas eu já posso começar a analisar e ver qual que tem maior incidência, qual que aparece mais entre eles. Ó, o 1 aparece uma vez, 2, 3, 4 vezes. O 2, 1, 2, 3, 4 aqui, 5, 6, 7 vezes aparece o 2.
se eu não estiver enganado. E o 3? 1, 2, 3 vezes. 2 vezes aparece, 3 vezes aparece o 3. O 4, 1, 2, 3 vezes também. O 5. Então, bom, qual é o valor que mais se repete? É o 2. Então, a moda dessa distribuição é o 2. É talvez a mais fácil de você encontrar. E entre média, moda e mediana, é a única que obrigatoriamente vai aparecer nessa lista, chamado de hall. Então, a moda é a única que aparece no hall de elementos. A média e a mediana não necessariamente aparecem. Pode ser que ela apareça, mas isso não é obrigatório. A moda, sim. A moda sempre vai estar no hall de elementos. Beleza? E a mediana? Se eu trocasse esse nome para mediano, mediana é aquele do meio, é o médio. Então, eu posso pensar na distribuição de todos esses elementos e buscar aquele que está no meio. Mas para isso eu preciso ter um critério, uma organização. Senão, qualquer um deles pode estar no meio. Qualquer um deles pode aparecer na posição central. E mais, pode ser que nem tenha um na posição central. Então, como é que a gente vai separar isso aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer para determinar a mediana é organizar todos os elementos em ordem crescente. Depois eu vou olhar para o termo central ou para os dois termos centrais. E aí eu calculo a média entre os dois termos centrais. Vamos para as contas, você vai entender, eu vou ajudar. Vem comigo. Primeira coisa, então, organizar todos os números em ordem crescente. Eu tinha aqui no slide anterior todos eles espalhados, feito em qualquer ordem, todo estranho aqui, não é? Primeira coisa, então, vou organizar todos eles. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Organizei todos eles em ordem crescente, considerando as repetições. Tudo bem? Dessa forma, já consigo ver aqui que o 2 é efetivamente a moda, já consigo ver quantos aparecem do 1, qual a incidência do 1, qual a incidência do 2, incidência do 3, o número de elementos, a frequência, beleza? Primeiro cálculo, a média, eu tenho 4 elementos 1, tenho 7 elementos 2, tenho 3 elementos 3, 3 elementos 4 e 3 elementos 5. É a mesma média que a gente fez anteriormente, a tal da média ponderada. Então aqui embaixo, o denominador, ele é a soma desses pesos, ou a soma de elementos. Ele tinha dito no enunciado aqui, não tinha, né, que eu tinha 20 elementos, poderia contar aqui, então não tem problema. Mas você pode perceber que é a soma 4 mais 7 mais 3 mais 3 mais 3 dá 20, que é o número de elementos. Fazendo essa conta, então aí eu vou deixar para vocês, 4 mais 14 mais 9 mais 12 mais 15, vai dar 27, 27 não, perdão, o resultado da média vai dar 2,7. A moda, como eu disse, é a mais fácil, o elemento que tem a maior frequência é o 2, que aparece 7 vezes. E a mediana. A mediana, nesse caso aqui, como eu tenho 20 elementos, ou seja, um número par, ele vai ser a média dos dois elementos centrais. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu separei aqui, ó, 10 para um lado, 10 para o outro. Os dois elementos centrais são esses dois aqui, ó, esse 2 e esse 2. Tá vendo aqui comigo? Esses dois elementos 2. E aí a média entre eles soma e divide por 2 pelo número de elementos. Nesse caso, a mediana é também 2. O que ele pediu para a gente é a soma, né? Então aqui a soma da média, moda e mediana. Vamos somar os 3, vai dar 6,7, que é a resposta alternativa C. Pessoal, esses foram os 3 M's da estatística. Talvez são os mais importantes dos assuntos de estatística em concurso, em vestibulares, em processos seletivos, e é muito importante você ter esse conhecimento, você saber trabalhar com eles, tá legal? Então, os 3 M's da estatística é a moda dos assuntos em processos seletivos, em vestibulares. Vamos mais um exercício? O exercício número 3 da FAMERP. Em 3 avaliações matemáticas, cada uma no valor de 0 a 10, Helena tirou na segunda avaliação o dobro que havia tirado na primeira e na terceira tirou o triplo que havia tirado na primeira. Se a média aritmética das 3 notas de Helena foi 5,2, então a mediana das 3 notas foi igual a...
É um exercício que novamente vai envolver média e mediana. Aqui eu tenho talvez um passo a mais. Vamos para a resolução? Eu vou chamar de x a nota obtida na primeira avaliação. Talvez aí está o passo a mais. A gente vai precisar trabalhar um pouquinho com equação aqui. Eu tenho 2x e 3x, que serão as notas obtidas nas outras avaliações. Ele diz que uma foi o dobro da primeira, uma foi o triplo da primeira. A mediana é 2x. Como é que eu sei disso? Vamos aqui no enunciado. Será que ele fala isso pra gente? 3 avaliações de matemática, cada um de 0 a 10, Helena tirou na segunda avaliação. Não, né? Mediana não é o termo central. Agora eu tenho 3 elementos. Primeiro elemento, nota da primeira prova. Segundo elemento, a nota da segunda prova. Terceiro elemento, nota da terceira. Curiosamente, porque elas estão em ordem crescente, tá? Nada a ver em ser primeira, segunda e terceira avaliação. Coloquei sempre em ordem crescente. Aqui, ordem crescente, x, 2x, 3x. O termo central é a mediana, é o termo mediano, é o termo médio. Tá? Então tá aqui, mediana é 2x, que é exatamente quem que ele está pesquisando, quem que ele está pedindo aqui pra gente. Ó, a mediana das suas notas. Muita atenção, eu quero saber qual é a mediana. Muito provavelmente alguma questão vai colocar na letra A, na letra B, alguma pegadinha, colocando ali o valor de x, mas eu não quero x, eu quero 2x. Muito cuidado com isso. Qual é a pergunta? O que ele está pedindo? E aí vamos para o cálculo da média. Somei x, nota da primeira prova, mais 2x, nota da segunda prova, mais 3x, a nota da terceira, dividi por 3. Esse resultado é 5,2, que é exatamente quem eu quero, né? Se eu somar aqui vai dar 3x mais 3x dá 6x, 6x dividido por 3 dá 2x, e 2x é igual a 5,2. Posso ir achar o x? Posso, mas eu não preciso dele. Por que eu vou fazer isso? Já marca a alternativa C e acabou. Pessoal, agora vou deixar para vocês um convite. A gente tem também aqui na nossa comunidade um curso de estatística. Vai ter muito mais coisa lá para você aprender e para treinar um pouquinho mais. Tá? Então, se você gostou desse vídeo aqui, está começando a aprender estatística, precisa aprender mais, vai para o nosso outro vídeo de estatística, para o nosso curso de estatística aqui da comunidade. Tá legal? Deixa nos comentários aí a sua resolução e o que você achou desse vídeo. E até a próxima. Valeu!